The real deal. Portuguese language. Durante centenas de anos os gentios não adoraram a Deus em espírito e verdade, como é declarado em João 4:23. Ele afirma, mas está a chegar a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Os verdadeiros adoradores são verdadeiros cristãos e deve compreender que não é nenhum dos dois neste momento, mas espero que seja no futuro. Houve uma tragédia que aconteceu aos cristãos gentios e aos santos que eram crentes espiritualmente justos. Foram mortos por outros supostos crentes que eram fisicamente justos. Todos se chamavam cristãos há centenas de anos, tal como se chamam hoje. Os verdadeiros cristãos são os únicos que lhe podem dar a verdade sobre o Novo Testamento porque têm neles o Espírito da verdade. Deus tem uma ordem, Deus para Jesus, e Jesus para os discípulos. A verdade e o mistério foram revelados aos discípulos. Marcos 4:11-12, e disse-lhes, a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas para os que estão de fora, tudo se apresenta por parábolas, 12 para que, vendo, vejam e não percebam. Lucas 8:9-10, então os seus discípulos perguntaram-lhe, que parábola significa? 10 e disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros é-vos dado por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Os cristãos passam pelo processo de santificação e tornam-se santos. Depois, são os cristãos e os santos que ensinam aos crentes, os que não são batizados com o Espírito Santo, a manifestação do Espírito da verdade. Os crentes devem ouvir a verdade dos verdadeiros cristãos ou santos. Romanos 8:08, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 1 Coríntios 15:44, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Há corpo natural, e há corpo espiritual. Efésios 1:13, nele também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Tem de ter o Espírito da verdade para ensinar a verdade. Só os verdadeiros cristãos e santos têm em si o Espírito da verdade. João 16:13, quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e ele dir-lhe-á coisas que estão para vir. Deus cuidará daqueles que mataram os verdadeiros cristãos e santos. O meu foco é prepará-lo para se tornar um santo. E antes de se poder tornar um santo, deve primeiro tornar-se um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão é cheio do Espírito Santo e fala noutras línguas, como é declarado em Atos 2:04. É irónico que aqueles que estão envolvidos em matar verdadeiros cristãos se chamem cristãos. Não houve o único verdadeiro cristão desde a matança de todos os verdadeiros cristãos há centenas de anos. Lá porque se diz cristão, não significa que o seja. Deve corresponder à definição de Deus no Novo Testamento. Compreender a tragédia do que aconteceu aos crentes gentios é simplesmente usar o bom senso. Eram os crentes fisicamente justos que queriam controlar os crentes espiritualmente justos com dinheiro, poder e controlo. A única forma de os controlar era matando-os. Preferiam morrer a mudar a verdade na palavra de Deus porque tinham neles o Espírito da verdade. João 14:17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. O que aconteceu depois de ter afetado os crentes? Denominação. Qualquer pessoa pode começar uma denominação com base na sua própria opinião. É por isso que muitos chamam a opinião à religião. Pode ser baseado numa pequena verdade ou em nenhuma verdade. Pergunta: como espera que qualquer denominação, ao fim de centenas de anos, conheça agora a verdade, se começou sem a verdade? Lá porque uma denominação existe, ensinando as suas falsas narrativas ao ponto de se tornarem tradição, não significa que seja verdadeira. Nenhuma denominação sabia que Mateus 28:19-20 é a definição de um cristão. Ou que João 3:05, Marcos 16:18, Atos 2:4 ou ainda João 3:16 definem o que é um cristão. Cada uma destas escrituras fala sobre o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus e o Espírito da verdade. Por mais inteligente que o homem pense ser, não foi capaz de compreender a verdade espiritual na palavra de Deus. 1 Coríntios 2:14, mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Um pastor ou líder que se coloca diante da congregação, chamando-se a si próprio de cristão e à congregação de cristã, não conhece o Novo Testamento e não faz ideia do que é o reino de Deus. Por que é que não se compara aos discípulos que foram chamados cristãos depois de terem sido batizados pelo Espírito Santo? Atos 11:26. Jesus ensinou-lhes a verdade, receberam o Espírito de Cristo. João 20:22. Receberam o Espírito de Deus e o Espírito da verdade quando foram batizados pelo Espírito Santo.
Atos 2h04, e deve falar em línguas. Marcos 16h17. Atos 2h04 afirma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Precisa do Espírito de Cristo, do Espírito de Deus e do Espírito da verdade para ser cheio do Espírito Santo. Aqueles de vós que falam em línguas precisam agora de aprender a verdade antes de poderem receber o Espírito da verdade. Um crente, pensando que era cristão, disse que nasceu nesta denominação e que vai morrer nesta denominação. Só porque esta denominação existe há centenas de anos, tornou-se uma tradição com as suas falsas narrativas. Os crentes devem compreender que depois de se morrer fisicamente, se continua a viver espiritualmente. João 5h29, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. O objetivo da Igreja é fazer com que os fiéis se tornem cristãos e santos. A Igreja não foi estabelecida para satisfazer ou enriquecer os líderes da Igreja. Acordar. Ouça e receba no seu coração a verdade na palavra de Deus.